A temática estabelecida para ser explorada nessa somativa é a óptica. A óptica ela é o ramo da física que acaba se dedicando ao estudo de fenômenos relacionados à luz. Nesta importante parte da matéria são estudados os fenômenos de refração, reflexão, difração, dispersão, formação de imagens em espelhos e lentes, interação entre a luz e os objetos e diversos instrumentos ópticos. Falando um pouco então sobre física e o dia a dia óptica, aplicada no cotidiano, mais especificamente o conceito de refração da luz, que é o que vamos tratar na questão, primeiro é importante situar o que o conceito significa, e a refração ocorre quando a luz atravessa uma interface entre dois meios ópticos e transparentes, como, por exemplo, a imagem a seguir, que mostra a água e o ar. E quando isso acontece, a velocidade de propagação da luz acaba mudando, uma vez que a velocidade ela depende de uma característica de cada meio óptico que acaba sendo chamado de índice de refração absoluto. Então, na imagem temos um canudo, um copo d'água, que acaba sendo um meio, e o ar, que acaba sendo outro meio. E o canudo ele aparenta estar quebrado em razão da refração da luz. Então, esse é um exemplo clássico de como a refração está presente em nossas rotinas e como é importante o entendimento da física para que possamos, de fato, entender pequenas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. A questão escolhida para a resolução, então, é do Enem de 2015. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Desta forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é... Esse desenho exemplifica, então, o contexto que foi apresentado na questão. E conforme você vai subindo o nível do mar, a temperatura vai aumentando. Isso significa imediatamente que o índice de refração ele vai caindo. Caso não tivesse esse fenômeno do ar que influencia diretamente na refração, a pessoa do Titanic veria o mar exatamente onde ele está, assim como a luz iria refletir e ele ia ver o iceberg exatamente aí também. Seguindo a linha de raciocínio, então, do que foi previamente dito sobre a relação de que quanto maior a temperatura, menor o índice de refração, vamos analisar o comportamento desse ponto de luz aqui. À medida que a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, os meios foram estabelecidos por essas linhas aqui, a luz ela refrata. Ela acaba se separando mais ainda da normal. E é isso que acontece aqui de novo à medida que a luz está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ela refrata novamente. Até a medida de que a luz vai atingir um índice de refração tão pequeno que o fenômeno vai acabar sendo convertido em uma reflexão total, porque o ângulo limite vai ter sido atingido. E à medida que a reflexão total se dá, a pessoa começa a enxergar o mar aqui. E como o enunciado fala que a pessoa está recebendo pontos de luz de diversas partes diferentes do mar, podemos então acabar inferindo que uma parede vai ser construída aqui. Uma parede, uma ilusão, a partir, enfim, dos diferentes pontos de luz que impedem com que a pessoa enxergue plenamente o iceberg. Então, nós podemos concluir que, à medida que a luz vai refratando, a parede é estabelecida. Logo, a resposta da questão é B.